Vamos pensar uma empresa hoje que fatura aí, que tem 900 ordens de serviço rodando por mês. Pensando aí em 45, 40 ordens de serviço por dia. Você acha que o financeiro, se ele tivesse que pegar 50% dessas ordens de serviço e revisar os dados cadastrais, você acha que ele viveria feliz? Fala incansável, seja bem-vindo a mais um podcast PlayPal, o podcast que ajuda você que é empresária de comunicação visual e gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que não dependa totalmente de você, ou que dependa cada vez menos de você. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de apresentar o nosso convidado de honra aqui de hoje, cara, você já se imaginou faturando um novo convidado? Não, vão te reconhecer pela voz, calma aí, por enquanto tá só em mim aqui. Você já se imaginou faturando mais de 500 mil reais por mês, vendendo comunicação visual gráfica? Isso mesmo, mais de R$500 mil. Isso é o que a gente chama aqui na AFA de uma empresa faixa preta no mercado. Eu já te adianto que são pouquíssimas que já conseguiram chegar nessa faixa de faturamento. É 25 mil reais por dia de venda. 25 mil reais por dia, o nosso convidado misterioso falou aqui. Cara, às vezes você não está conseguindo nem chegar nisso por mês hoje. E tá tudo bem, é uma fase e a gente vai estar te ajudando a passar dessa fase. Só que, cara, R$500 mil por mês hoje ajudaria a tua empresa de comunicação visual. E, cara, só que não é qualquer empresa que fatura isso. E hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura de uma empresa que consegue chegar nessa faixa de faturamento. E para isso, eu pessoalmente convidei hoje o Judá Adonai. Isso mesmo, e eu sou o Henrique. A gente vai estar conversando sobre, cara, qual que é a estrutura de uma empresa de comunicação visual que fatura mais de R$500 mil por mês. Henrique, eu acho que é um tema irado pra gente falar, até porque já foi o meu sonho, né? Eu sonhei ter uma empresa, na verdade assim, eu nunca sonhei ter uma empresa faturando R$500 mil. Na verdade até R$1 milhão era algo muito fora pra mim, né? Mas eu tive a experiência de não só estar à frente como um dos sócios de uma empresa durante 1 ano e meio, que é faixa preta no mercado, e também hoje eu dou mentoria, né, para empresários que faturam 1 milhão, 2 milhões, 550, 600, porque uma empresa que fatura 700 mil, cara, é grande pra caramba, não só em estrutura de produção. E é normal que o empresário, ele só olha a produção, né? Por natureza. Tipo assim, nossa, velho, a hora que eu tiver faturando uns 300 mil, eu já vou poder ter meu galpão, já vou ter uma UV, já vou ter uma router, já vou ter uma laser. Aí ele já imagina o parque fabril. Só que acaba não pensando ou não indo buscar, cara, como que tem que ser o comercial de uma empresa que vende esse valor, né? E você às vezes faz uma conta de padaria, porque você olha e fala assim, mano do céu, eu tô aqui vendendo 60 mil por mês. Eu vendo uns 30, 40. E eu tenho um atendente ali que para vender 20 mil é um pau brabo, entendeu? Aí como é que você fala assim, cara, se eu for vender 500 mil por mês, dividido por cada vendedor vendendo 20 mil, eu vou ter uma equipe de 25 vendedores, eu tô lascado. Então acaba nem alcançando isso. Então eu venho aqui hoje mesmo como um empresário do segmento de comunicação visual e gráfica, faixa preta, como alguém que tem autoridade, que já não só já vendeu, como já faturou, né, mais de 500 mil por mês, como dou mentoria para empresários que estão nesse mercado hoje. Então eu tenho alunos hoje que têm 60 funcionários que estão faturando mais de R$1 milhão por mês. Isso nós estamos falando de cerca de 900 a 1.000 ordens de serviço por mês. Para ficar mais claro, você pega 900 e divide em 20. São 45 ordens de serviço saindo ou entrando, obviamente, da empresa todo santo dia. Cara, é força de demanda. E para isso ser uma verdade de você conseguir entregar R$500 mil por mês, eu sei que às vezes o cara fica meio assustado e fala assim, meu Deus, Judá, mas eu tô aqui faturando 60, tô aqui faturando 100, você quer me falar de 500 mil? Cara, se alguém já chegou lá, e existe meio que uma fórmula de uma estrutura comercial de uma empresa de R$500 mil, que fatura R$500 mil por mês, né? Por que você já não pode aprender sobre isso e começar a estruturar hoje o teu time comercial, o teu processo de vendas para chegar lá mais rápido? Esse é o jogo. Então, o que eu quero dizer é, primeiro ponto, você não vai poder ser mais vendedor. Ah, Judá, como assim? Não é você ser vendedor, é entender que conforme a empresa for crescendo, você vai continuar vendendo, suas vendas vão representar cada vez mais na empresa, mas não sendo aquele cara que faz o operacional da venda. Senão você não dá conta de ser o que a tua empresa precisa, que é um gerente comercial. E o que é de fato, né, esse gerente comercial? É o cara que faz a meta ser cumprida, faz a meta ser batida. É responsável por botar pressão, por tirar dúvida, por dar desconto, por negociar, às vezes, junto com o pessoal da produção, para mudar um processo de fabricação, para baixar o preço e fechar uma venda grande,
para bater essa meta. Então, a gente começa a entender também que uma empresa faixa preta, né, que fatura mais de meia milha por mês, automaticamente ela começa a ter o valor das vendas que ela, né, das vendas que ela fecha, são cada vez maiores. Porque senão você tem que abrir muita ordem de serviço para conseguir faturar isso daí. Então, você vai ver empresas, por exemplo, tem um cliente nosso que, para ele chegar em R$500 mil, ele com um ticket médio ali de R$14 mil. Então, você faz uma conta aí, né? 500 mil dividido em 14 é diferente de 500 mil dividido num ticket médio aí de pedido de, sei lá, R$1.000. Você tem que tirar 500 ordens de serviço, que é o ticket médio de um outro perfil de cliente que nós temos aqui na AFACO, entende? Então, são vários critérios e o primeiro deles é você entender a estrutura comercial, né? Isso mesmo. E às vezes o cara que está ouvindo a gente agora já está até ficando meio maluco, Judá. Porque ele pensa assim, eu tenho aqui meus 6, 7 funcionários e eles já estão me dando uma dor de cabeça danada. E eu já tive 6 funcionários, eu já tive 4, eu já tive 2, eu já tive eu e meu sócio fazendo tudo, entendeu? E esse cara deve estar pensando agora, pô, o Judá falou que tem empresa com 60 funcionários. Imagina a dor de cabeça que o dono não deve ter. Na maioria das vezes tem. Pra caramba, na mesma proporção de que ele tem desfrute financeiro também. Então, é uma questão de difícil. É difícil você hoje viver tendo uma empresa de... Difícil que é relativo, né? Mas vamos dar um exemplo assim. É difícil hoje você ter uma empresa que fatura 40 mil por mês e te dá 15% de lucro. Ou seja, R$6 mil de lucro. Com R$6 mil de lucro, você faz pouca coisa. Você não consegue, lógico, na sua devida velocidade, mas você não consegue fazer uma boa retirada e trocar de carro no ano, por exemplo. Porque você tem que reinvestir na tua empresa, você tem que fazer caixa e por aí vai, né? Fora os retrabalhos que sempre estão comendo do lucro, né? Mas vamos pensar que uma empresa hoje que tem uma média de 10% de lucro e fatura R$500 mil, ela tem que investir, ela tem que fazer caixa também, mas o dono da empresa também ele tem um padrão de vida superior a uma empresa faixa azul. Então, é recíproco, assim, né? Eu vou crescendo a minha empresa, vou tendo, obviamente, dor de cabeça em patamares maiores, só que, por outro lado, eu tenho um desfrute disso também maior, porque eu vou ter uma renda pessoal maior. Esse é o ponto também que, às vezes, a gente não coloca na balança, né? Então, assim, tem gente que não quer crescer porque não quer se incomodar. Cara, a gente cresce, depois a gente organiza. Primeiro, você foca para crescer o negócio, para passar de faixa, para aumentar o faturamento. Passou de faixa, meu irmão, vai estar estourando BO na produção, vai estar estourando BO no teu comercial, no teu financeiro. Aí você organiza. Pega lá depois, dá um sprint de crescimento de novo. Porque o mercado ele tem esses vai e volta, né? Num mês você faturou 60 mil, no outro mês 120. E às vezes no outro você fatura 40 porque você está tendo que entregar os 120. Então essa sazonalidade também precisa ser aos poucos indo controlando ela. Pô, uma coisa é eu estar faturando 60 e bater 120 e depois 40. Isso daí não tem caixa que segure, não tem estrutura, planejamento comercial. Então você vai fazer o quê? Você vai planejar para poder ficar 60, 80, 60, 80, 80, 70, até você poder virar o cara do 90, 70. Judá, como é que eu faço isso? A gente colocou aqui uma das coisas que é o quê? Olhando os seus dados. Judá, e quais dados? O básico, velho. Olha quanto você está mandando de orçamento, quantas ordens de serviço você está abrindo. E na prática, eu acredito que esse perfil de empresa que a gente está falando, Henrique, ele representa cerca de 1 a 2% do mercado. Eu diria que menos de 1% são as empresas que faturam mais de R$500 mil por mês. Então a gente não quer que você fique muito distante disso, mas talvez seja uma meta. E se for uma meta para você, você pode hoje, a gente vai até inclusive mostrar como que funciona para você organizar o comercial, mesmo que você hoje fature menos de 100 mil. Né? Porque eu acho que são 2 marcos na empresa. É quando você passa dos 100 mil, que você vira um faixa verde, e também quando você passa dos 500 mil, que você vira faixa preta. Porque depois do faixa preta, cara, você vira o faixa preta do primeiro DAN, do segundo DAN, do terceiro DAN. Essa semana mesmo entrou em contato com a gente uma empresa que tem... Eles até brincaram, né, que eles são faixa diamante, né, que é mais de R$2 milhões por mês que eles faturam hoje, são de 80 a 100 funcionários, então assim, é outro jogo, sabe? Mas tem um tipo de estrutura comercial que é similar a uma empresa como uma das maiores do Brasil hoje, que tem mais de 500 funcionários e tem mais de 21 mil metros quadrados de empresa, entende? Então são estruturas muito similares, só vai mudando a escala mesmo até do perfil de cliente que vai ser atendido. Tanto que numa empresa faixa preta, às vezes você tem um único vendedor que atende dois clientes. E esses 2 clientes, às vezes, é o dono da empresa, né? Mas pode ser um vendedor mesmo, que atende esses 2 clientes. Às vezes tem 2 pessoas atendendo o mesmo cliente.
Ou seja, eu coloco um vendedor, que a gente chama daí de consultor de vendas mesmo, e daí coloca um assistente, um auxiliar. Porque aquele cliente gera tanta demanda que ele representa 30%, 40% do faturamento da empresa. Então existe isso também. E uma coisa que você falou, aí você comentou sobre o retrabalho, e eu acho legal a gente deixar, porque é uma tecla que a gente bate muito forte aqui na Afcon, né? Que é a importância que o setor comercial tem para combater o retrabalho, combater a refação. Nada mais é do que aquela lona que é impressa errada, aquelas 2 idas na instalação porque esqueceu o adesivo. Então, como você já tem outros conteúdos, eu vou até deixar um aqui no card aqui em cima, já falando sobre o retrabalho, mas é interessante sempre estar citando, né? Porque, cara, quase 90% dos retrabalhos, eles vêm do setor comercial, que é o setor que a gente está falando aqui hoje, né? Vamos pensar assim, né? O que é o retrabalho? O retrabalho, muita gente entende que é quando, por exemplo, eu tenho que imprimir de novo um adesivo, né? Mas o retrabalho na prática, ele tem vários momentos. Ele tem um momento dentro do financeiro, dentro da criação, dentro da arte final. Ajudar, mas criação e arte final é diferente? Porque a arte final é quando você pega a ordem, já tem uma ordem de serviço na empresa e você vai pegar aquele arquivo e passar para frente. Mas na prática, pensa comigo o seguinte, tá? O retrabalho, ele acontece em todos os setores. Alguns geram prejuízo que dá para pegar, que é quando o cara vai lá e você tem que imprimir o material de novo, tem que cortar o material de novo. Mas tem aquele prejuízo que deixa o financeiro muito louco, que é o financeiro, por exemplo, não ter os dados cadastrais para emitir uma nota. Então ela acaba, vamos pensar uma empresa hoje que fatura aí, que tem 900 ordens de serviço rodando por mês. Pensando aí em 45, 40 ordens de serviço por dia. Você acha que o financeiro, se ele tivesse que pegar 50% dessas ordens de serviço e revisar os dados cadastrais, você acha que ele viveria feliz? Revisando 20 ordens de serviço por dia? Não tem, velho. O financeiro quer matar o comercial. Aí você pensa no PCP, ou seja, o pessoal que cuida lá da produção, dos prazos, ele chega a 45 ordens de serviço por dia. Você imagina como que eles ficam felizes de 50% dessas ordens de serviço faltar alguma informação. Porque não veio o adesivo, ou porque não veio a medida, ou porque veio a medida num papel, ou porque não foi feita uma visita técnica. Então, assim, cara, o comercial, ele acaba sendo o primeiro setor onde é a ponta direta do cliente com a empresa. Então, se esse comercial não tiver estruturado, automaticamente ele vai gerar muito retrabalho. Retrabalhos que são prejuízos notáveis, que é o material indo pro ralo mesmo, entendeu? Indo, às vezes, até instalar no lugar errado. O contato do cara que vai receber lá o material é errado. Então, tudo isso gera retrabalho. Só que não é o retrabalho que às vezes você consegue ir lá e pegar isso, entendeu? Então, um ponto que eu posso trazer aqui hoje é que, sim, o retrabalho, esse 90% dos retrabalhos da empresa vem por conta do setor comercial bagunçado, independente do tamanho da empresa. Só que quando a empresa está na faixa branca ou na faixa azul ali, que está faturando entre 20, 40, 50 mil, o dono ainda está lá, meio que envolvido no meio da produção. Até uns 40 mil, eu diria que o cara ainda está no meio da produção. Dali para frente, ele tem que começar a passar o bastão mesmo, entendeu? Mas esse cara, ele não vai ter tanto retrabalho por conta do comercial, por quê? Porque a cabeça dele vendeu e a cabeça dele está produzindo. Então, ele é o PCP da própria empresa. Agora, já que ele, quando você cresce, passa dos 40, 50, 60 mil, você está sendo o vendedor, mas não é mais o cara que executa. E aí você começa a fazer o quê? Você quer seguir da mesma forma que você seguia antes, sem passar os dados direito, sem ter um lugar para colocar esses dados. E é o que eu falo, né? Papel funciona? Funciona melhor do que ser na língua, né? Ser no gogó. Só que o ideal não é nem o papel, é ser um local, tipo uma planilha de Excel, um sistema, um Trello da vida, né? Que a gente sempre dá a dica de usar o Trello, exatamente para ter um lugar para acessar aquela informação. Cara, como que faz para começar a organizar o comercial? Primeiro, entender esses níveis diferentes. Enquanto você está sozinho, né, no comercial, tá tudo certo. Você vende 40, 50, 60 mil. Daqui a pouco você traz um auxiliar. 1, 2 atendentes ali que vão fechar arquivo, fazer arte final, tudo junto e misturado, mas também vendendo. Enquanto eles estão fazendo isso, eles não conseguem vender muito. Por quê? Porque você é o orçamentista, eles dependem de você. Aí você é o cara que aprova desconto, aí depende de você. Você é o cara que sabe como que se fabrica aquele material, depende de você também. Então, essa fase vai acontecer até uns 60 mil de faturamento. A empresa deu uma virada e você falou, cara, fechei um cliente grande. Agora vou mudar meu faturamento, então vou ter uma estrutura de produção maior, mas também preciso aumentar minhas vendas. Aí você começa a fazer o quê? Pega e começa a colocar mais pessoas em setores auxiliares.
Ou seja, eu vou colocar um designer exclusivo para os meus vendedores. Não vou deixar eles mais fazendo design. Eu vou pegar uma pessoa que vai ser, sei lá, recepcionista, que vai atender o pessoal do balcão, que vai fazer o primeiro contato, que vai receber a ligação do telefone, vai receber a solicitação de orçamento por e-mail e vai fazer uma preparação da venda. E aí o vendedor começa a ficar mais livre para vender, que é a principal função dele, entendeu? Agora, quando a empresa está no nível tipo faixa preta, velho, a estrutura do comercial ela é um pouquinho mais complexa. Complexa, mas fácil de entender. O que é uma estrutura complexa? Eu tenho um SDR, que é um pré-vendedor, que é uma pessoa que só ela faz essa preparação da venda, ou seja, ela não tem o objetivo de vender. Ela tem o objetivo de qualificar o cliente, para saber se aquele cliente é ideal. Eu fui agora mesmo, entrei em contato com uma empresa aqui de Santa Catarina para comprar um banner para minha esposa e eu mandei para 2 clientes. Um cobrou R$ 139,90, clientes não, né, fornecedores. E o outro cobrou R$ 100. Só que daí o de R$ 100 falou o prazo mínimo é de 5 dias úteis para entrega após a aprovação da arte. E o outro falou, se você me mandar a arte hoje, eu te entrego até 4h30. E eu nem pedi para hoje, mas ele já estava me oferecendo o prazo para hoje. Talvez é porque me conhece, né? Mas, enfim, qual que é a grande diferença? O outro me falou assim, ó, eu falei, ok, já te retorno. Ele falou, te dou 10% de desconto à vista. Então ele já me ofereceu um desconto sem eu pedir, né? Sem eu declinar. Dar uma choradinha, nada. Sem negociação. Beleza, Judá, é só um banner. Qual que é o exemplo que eu estou querendo dar para vocês? Nesse caso, esse cara que está ali conversando comigo, em ambas as empresas, eu conheço as duas. Nessa que o cara já me ofereceu o orçamento de cara e falou que entrega, eu sei que provavelmente ele vai imprimir. Então ele vai pegar meu arquivo, ele vai sair dali, vai botar na fila de impressão e vai continuar atendendo os clientes. Na outra empresa, foi inclusive uma empresa que eu já trabalhei, aí cadê a galera que vai caçar dos outros podcasts, o nome da empresa? Mas eu peguei e mandei para eles, eles falaram, é R$100 esse prazo. E eu falei, cara, mas eu precisaria para, no máximo, quinta-feira à tarde. Vocês atendem? Ele falou, não, o nosso prazo é esse por conta do final de ano, tal. Eu falei, obrigado, orçamento declinado. Falei já e declinei, mas eu sei que aquela pessoa que está vendendo para mim, ela não é impressora. Tanto que quando eu trabalhei lá, já era essa estrutura de empresa. Eram 2 atendentes na frente, tem o pessoal do acabamento, da produção e tem o impressor. Então o impressor está o dia inteiro lá imprimindo e auxiliando no acabamento. Já quando a empresa é menorzinha, é a mesma pessoa. Então já acaba tendo até um despreparo na passada de informação, no padrão das coisas. Tu vê, uma empresa que tem um faz tudo e uma empresa que não tem mais um dono que é tão faz tudo assim, pelo menos, inclusive eles compraram essa empresa recentemente, existe uma diferença de processo. E existe uma classificação do cliente. Tu entendeu? Então essa pessoa que me atendeu lá mandando mensagem rapidinha do banner de 80 por 1,20, com certeza é alguém que está pré-qualificando a venda. Porque talvez na hora de abrir a ordem de serviço não seja nem mais aquela pessoa que vai falar comigo. Então, quando eu falo que é a estrutura do comercial, mas não é uma empresa faixa preta, só que é uma empresa que já está num nível maior, já é faixa verde, já fatura mais de 100 mil por mês. Então, existe, conforme a empresa vai crescendo, vai tendo mais gente. E se vai tendo mais gente, eu vou dividindo as funções. Então, uma empresa faixa preta tem o pré-vendedor, tem tipos diferentes de vendedores. Não tem todo mundo vendendo do mesmo jeito. Esse SDR, esse pré-vendedor, nada mais é do que a pessoa que vai ficar, por exemplo, respondendo essas mensagenzinhas no WhatsApp, né? Porque a gente sabe que, cara, enquanto o vendedor mesmo está respondendo no WhatsApp, ele não consegue vender, né? Ele não consegue entrar numa negociação. Exatamente. Não só isso, né? Às vezes ele está já atendendo e mandando orçamento para cliente que não ia fechar. Às vezes ele já está ali fechando o arquivo e fazendo alteração no layout, até fazendo assim, faço o download do arquivo do cliente, aí vejo que o arquivo não tá bom, não dá para eu tirar as dúvidas que eu preciso, aí peço para o cliente altera, aí volta para mim, aí eu abro, eu tô fazendo tudo isso com um cara que às vezes nem ia comprar de mim. Então a parte foda é que quando não tem um pré-vendedor, alguém fazendo essa pré-qualificação, automaticamente o vendedor está gastando tempo com gente que não deveria. E ele vende menos, simples assim. Então eu vou ver uma empresa, por exemplo, faixa preta, cara, tem vários vendedores e tem empresa faixa preta e faixa preta. Por exemplo, eu tive já vendedores que na média era 200 mil por mês e ele já chegou a bater o pico de 300 mil num mês só. Tu entende? Isso é um perfil de vendedor passivo, que ele recebe a demanda. E tem os vendedores ativos, que são aqueles que vão atrás de demanda. Então, eles abrem carteira, abrem novos clientes, estão prospectando, ligando, indo atrás de novos clientes. Até mesmo pegando a carteira de clientes atual e ativando esses clientes para comprar de novo. Eles vendem menos, tu entendeu? Vendiam 60, 80, 100 mil. Só que na prática, eles tinham até uma comissão maior, porque dependia totalmente deles. Então, isso às vezes cria até uma zona de conforto, né? E quando o vendedor também não é ambicioso, você vai ter um problema. Mas dificilmente uma empresa faixa preta tem um vendedor vendendo 15 mil. 20 mil. E um vendedor atendendo vários tipos de clientes diferentes, né? A gente já vê uns vendedores mais especializados, como você falou. Tem um vendedor que às vezes atende... Cara, nem sempre, Henrique. Às vezes depende muito do perfil da empresa. Porque se eu me posiciono como uma especialista em, por exemplo, ponto de venda, aí, tipo, todo o meu time vai ser especializado em ponto de venda. Tu entendeu? O que às vezes acaba acontecendo é que tem um consultor
que atende um volume menor de clientes porque compram muito. Então, eu pego lá, sei lá, Casas Bahia, que é o grupo Via Varejo. Daí eu vou ter 1, 2 vendedores para atender um cliente. É diferente. Agora, se eu atendo, tipo assim, no cliente comércio, local e etc., cara, eu vou ter um vendedor atendendo uma porrada de cliente que compra pouco todo mês, mas sempre está comprando. E tem cliente que, cara, não tem esse posicionamento, não tem nicho. É faixa preta, mas vende de tudo para todo mundo. E, cara, tá chegando letreiro, tá chegando banner, PDV, roll-up, tudo. Tá chegando tudo junto e misturado, não tem esse negócio, não. O que muda é verdade, pô. É mais comum ter o vendedor ativo e o receptivo, tipo assim, uma empresa que só vai atrás de cliente e uma empresa que só trabalha com indicação. Eu tenho esses dois perfis. Eu tenho um cliente que fatura aí, já chegou a bater faixa preta no mês, mas ele fica na média na faixa marrom, entre 200 e 500 mil. E ele faz todo o trabalho dele é de venda ativa. Então ele fica o dia inteiro ligando, não tem nada de captação. Não traz clientes novos, sabe? Só por indicação ou ligando mesmo. Não é passivo. Não é que não traz clientes novos, é que não traz isso de forma passiva, ou seja, o cliente vindo até ele. Agora, na outra empresa, eles não têm uma ação ativa. Eles não vão atrás de clientes. É só Googlezeira, gasta 5, 7, 9 mil reais por mês, trazendo uma porrada de lead, de pessoas interessadas em comprar. E aí vai botando 4, 5 vendedores para atender essa galera. Então são dois perfis de empresas diferentes, ambas são faixa preta. Uma vai atrás do cliente, outra atende a demanda. O que eu vejo de diferença nessas duas principais empresas que você pode se questionar? Existe uma melhor e pior? Eu acho que as duas agem errado. Eu acho que ambas têm que ter as duas modalidades de negócio. Por quê? Todos os dias, praticamente todos os dias a gente está perdendo o cliente. Então se a gente não tiver cliente entrando, acaba sendo prejudicial para a empresa porque ela tende a ter cada vez mais dificuldade para bater meta de venda. Então assim, eu vivo só de venda de indicação. Só vendo de venda de indicação. Se ninguém me indicar, se ninguém ligar para mim, eu não vou vender. Nesse modelo de empresa, quando você precisa aumentar suas vendas, você fica restrito. Agora, se eu já tenho um braço de venda ativa, vamos reativar a carteira antiga? Isso é uma ação de venda ativa. Pode ser o teu vendedor interno que está fazendo ali, o vendedor passivo? Pode, mas é uma ação ativa. Então eu acho que tem que ser a mescla dos dois para que a empresa possa ter uma saúde melhor no longo prazo, que é o que eu vejo nas empresas faixa preta. Eu tenho um time ativo e um time passivo. Quando eu pego uma empresa que só tem um time, eu vou lá e implanto o outro lado. Essa é uma estratégia que eu utilizo hoje. E você comentou agora de estratégias para receber mais clientes, para não focar só em receber clientes ou só ir atrás de novos clientes. Então a gente já está falando até de estratégias de marketing, né? Você acha que, cara, uma empresa hoje que não é faixa preta, hoje, 2022, quase 2023, uma empresa que não é faixa preta. O ano da Copa do Mundo. O ano da Copa do Mundo. Elon Musk, conhece Elon Musk? Elon Musk comprou Twitter, tá fazendo foguete. Ele mandou uns foguetes para fora. E assim, 2022 para 2023, uma empresa aí, faixa verde, faixa marrom, para chegar na faixa preta, precisa investir em marketing? Não que é preciso, mas é mais fácil o caminho. Entendeu? Ajuda, então. Ajuda porque, na verdade, é assim, é essa história do funil. Eu estou conversando com alguns clientes que eu fiz um stories e falei, quem tem interesse em anunciar no Google, clica aqui que eu vou explicar para você como é que funciona. Que a gente tem um treinamento disso. Aí o pessoal pegou e falou assim, cara, mas eu estou bem com as vendas. Eu estou feliz com as minhas vendas. Eu falei, o problema do marketing, ou melhor, a solução dele, não é para quem está vendendo pouco. É para quem, às vezes, quer mudar o perfil do cliente que está vindo. Porque eu tenho esse controle no marketing e eu não tenho pela indicação. Se eu estou hoje vendendo só para o comércio local, qual é a probabilidade de eu começar a atender a indústria, sendo que eu vivo só de indicação? É mais difícil, velho. Não adianta. Então o marketing ele me dá aquele potencial de eu falar assim, cara, eu quero trabalhar com decoração. Vou comprar as palavras lá no Google de papel de parede, de adesivo, de decoração, disso, entendeu? Eu começo a focar minha bazuca para trazer clientes que estão pesquisando aquele tipo de conteúdo, entendeu? Como decorar a minha casa? Eu posso pegar esse cliente que está pesquisando isso e oferecer para ele os meus produtos de decoração, que é quadro, que é papel de parede, que é, sei lá, qualquer que seja o produto, entendeu? Agora, eu acredito que é um caminho inevitável, como diria o Thanos, entendeu? O caminho de você anunciar no Google para ter mais controle sobre o perfil de cliente que está chegando até você. Porque uma coisa é as empresas estão na faixa preta há um tempo já tem uma carteira de clientes, já estão consolidadas, né? Então estão faturando, às vezes nem faz mais esforço para faturar $500 mil, né? Já é algo natural. O BO, Henrique, é que essas empresas faixa preta que não investem em marketing, elas oscilam assustadoramente. Porque você fala assim, faturar mais de $500 mil é coisa linda, né? Tipo, qualquer coisa que vier a mais tá bom. Mas uma empresa hoje faixa preta, se ela oscila, por exemplo, eu faturo 100 mil.
e daí eu oscilo entre 100 e 150, eu sinto uma dor pesada, porque para eu entregar 50 mil eu tenho que ficar rodando quadro de funcionário ou estar levando muito prejuízo num mês e no outro lucro. E na média eu posso ter uma média de empatar ou de ter um pouquinho de lucro. Quando você está na faixa preta para frente é a mesma coisa. Se você, no mês 600 mil, no outro mês, 750 mil. Opa, você teve ali um aumento absurdo que você tem que dar um jeito de entregar. Você aumentou 50% a produção. E tem o contrário também, né, ajudar? Você está vendendo 750 mil, no outro mês vendeu 600 mil, está você falando tomou 60 funcionários? Exatamente. Seu custo fixo continua representando 30% dessa média. Se eu estou estruturando... É foda, cara, porque o marketing te dá um pouquinho desse controle. Se eu preciso vender mais, é matemática. Se eu preciso vender mais, eu preciso que mais pessoas me achem, que eu mande mais orçamentos e que eu negocie mais vendas. Então, quando eu tenho uma empresa, mesmo que seja pequena, mas que ela depende só de indicação, ela vai ter aquele negócio. Oba, esse mês fechou um cliente grande. Aí, estoura, tem que correr para entregar, no mês seguinte você baixa a venda de novo. Já quando você tem os dois canais, as duas formas de vender, que é ativa, que eu vou até cliente, eu vou lá, corro atrás, ligo, reativo os caras para comprar de novo, e eu tenho o passivo e eu tenho um marketing, que é o cliente hoje me achando de fato e entrando em contato comigo, eu consigo ter mais controle do comercial. De fato. Mesmo que eu tenha um único vendedor que faz os dois. E falando agora dos cargos que compõem o setor comercial, porque geralmente a gente fala do comercial, vem só o vendedor, no máximo um pré-vendedor na cabeça, né? Um vendedor que faz várias funções, né? Mas falando da estrutura do comercial aqui, de uma empresa que fatura 1.000 milhões, nós listamos alguns cargos, né? Sim. Então tem, por exemplo, o pré-vendedor, que a gente já falou. Não quer dizer que essas funções não estão rolando hoje, por exemplo, numa empresa que o cara é faixa branca. Que é o exemplo do orçamentista. O dono da empresa faixa branca, faixa azul, até o faixa verde mesmo, ele monta os orçamentos ainda, se ele não tiver isso organizado, isso estruturado na empresa. Uma das coisas que a gente faz na Afacom é implantar um software para o cara poder mandar orçamento mais rápido. Porque se ele aprender a mandar orçamento mais rápido porque ele arrumou e implantou o software, isso automaticamente vai fazer ele vender mais. Vai fazer ele poder aumentar a capacidade de venda dos próprios vendedores, entendeu? E tem a lógica do pré-vendedor também, né? Todo mundo, se a gente perguntar aqui para um faixa branca, faixa azul, ele se ele tem um SDR, né? Você tem um SDR. Não tem um pré-vendedor na minha empresa, mas tem alguém respondendo WhatsApp, tem alguém olhando e-mail. Que é o mesmo cara que faz venda, que na verdade é isso que a gente está conversando. Tem duas funções. Tem o pré-vendedor, que é o cargo do pré-vendas, que chama mesmo, né? Que é o SDR, e tem o vendedor, que é um cargo que tem seu CBO, que é a Classificação Brasileira da Ocupação lá, papapá. Aí, só que a mesma pessoa é esses dois, faz essas duas funções. Ela está atendendo o WhatsApp todo santo dia, fazendo a qualificação e ao mesmo tempo já está fechando a venda, já está mandando orçamento, que é o trabalho do orçamentista, já está fazendo alteração no arquivo, que é do designer, e está tudo junto e misturado. Tem empresas, Henrique, que simplesmente quando viram faixa preta falam assim, não vou mais criar layout. E aí tira uma porrada de perfil de cliente. Todo mundo que vem despreparado. Veio sem layout? A gente não trabalha, estamos indicando uma agência. Não tem o layout, vocês criam? Não, a gente não cria, estou indicando uma agência. Cara, não tem boiada. Da mesma forma que às vezes eu instruo um cliente meu, por exemplo, que está numa cidade pequena. Eu sou uma empresa que está numa cidade pequena, vendendo 100 mil por mês, eu falo, cara, por que não estruturar um braço de agência? Para você vender o produto e falar, nós temos uma agência que também faz esse serviço, que é parceira nossa aqui. E cruza esses dois. Por quê? Porque numa cidade pequena você não vai tomar 5 agências de publicidade para atender aquele cliente. Muito pelo contrário, as empresas de comunicação visual já vão estar fazendo esse serviço para conseguir fechar a venda, porque é uma dor. Não tem uma multinacional lá na cidade. Se tiver essa multinacional, já tem uma agência. Então, uma característica que eu vejo das empresas maiores, né, no caso faixa preta para frente, que ou você vai ter um setor de agência, vai ter um braço de agência conectado na empresa de comunicação visual, ou não vai pegar mais. Vai pegar demanda pronta para só se tornar uma indústria. Entendeu? Eu vou deixar aqui o card também falando sobre os 7 tipos de vendedores, porque se a gente for entrar em detalhes aqui vai tomar muito tempo. E tem uma live aqui do Judá do Nike em cima, falando sobre os tipos de vendedores. Mas basicamente do setor comercial, a gente tem o pré-vendedor, tem o hunter, que resumidamente é o vendedor que vai atrás de novos clientes, atrás de novos mercados. Ele nem vende, ele só abre cliente. O hunter é o cara que bota a faca no meio dos dentes e vai atrás de abrir cliente novo. Eu lembro do nosso hunter que ele entrava assim no site dos nossos concorrentes, ia lá na aba embaixo, clientes, e entrava em contato com os clientes. Desse jeito, o hunter é desse jeito, passa o dia inteiro mandando e-mail para um monte de cara, daí ele vai lá, abriu uma multinacional, não sei o que, tá chegando na cidade, velho. Ele pega e sai lá na porta dos caras para falar com o engenheiro, para descobrir quem que é o dono da obra, para abrir cliente e fala assim, tá aqui, vendedor, agora faça seu trabalho. Porque o hunter, ele não vende. Ele não tem que mandar orçamento, ele tem que só
pegar e falar assim, ó, pô, o cliente abriu a oportunidade. Enquanto o cliente não fala assim, cara, você pode mandar um orçamento para mim, já que você está fazendo esse cadastro da tua empresa aqui com a gente? Inclusive, eu estava hoje, especificamente, abrindo uma estratégia que eu montei, foi uma estratégia, essa estratégia custa dinheiro aqui, viu, velho? Mas funcionou pra caramba pra gente. Uma estratégia de atualização de cadastro. A gente entrou em contato com os clientes para atualizar o cadastro da empresa. Inclusive, eu montei um script, daí eu abri ali, estava mexendo no meu celular, achei esse script, que era para clientes que estavam com orçamento em aberto, clientes novos, clientes que estavam sem comprar da gente há mais de 2 anos e clientes que tinham comprado naquele mesmo período. Eu criei, assim, um script que a gente ligava para essa galera para atualizar o cadastro e já incluir uma nova negociação, que quem fez isso foi o Hunter, para ativar novas vendas, entendeu? Então o trabalho dele era ativar novas vendas. Ativou novas vendas, estou te encaminhando para o vendedor, que vai cuidar de ti. Outra estratégia que eu fiz também quando estava na gestão dessa empresa faixa preta, eu fiz a troca de vendedor. Quando a empresa hoje já está maiorzinha, você tem mais de um vendedor e está vendo que o cara não está fechando venda, inverte carteira. Porque às vezes foi o vendedor que não bateu o santo. Daí eu falei assim, seguinte, eu vou encaminhar você aqui, eu ajudar, tal, eu vi que você era atendido aqui na empresa pela Dani, vou falar Dani aqui, e eu vi que realmente a gente está com alguns orçamentos em aberto, eu quero entender se tem alguma coisa que a gente pode fazer, eu quero ver se talvez eu possa assumir a tua carteira daqui para frente, né, para esse novo momento da tua empresa. Enfim, a gente montou uma estratégia de entrar em contato com os clientes que não estavam fechando venda, mas sempre cotando para virar o vendedor. Uma estratégia que também funciona, entendeu? Então, só para deixar claro, esse Hunter. O Hunter é aquele cara, é caçador. Então, ele é o cara que abre clientes. Só isso. Ele traz demanda, traz cliente para dentro da empresa. Aí, dentro da estrutura do comercial, a gente tem também o vendedor passivo, ou receptivo, né? Que também o pessoal chama, que é o cara do atendimento balcão, por exemplo, o cara que está recebendo a pessoa dentro da empresa, se tiver atendimento balcão. Na prática, a maioria das faixas pretas não tem, né? Atendimento balcão. Não, é que o vendedor passivo, Henrique, ele não é o vendedor que atende balcão. Uma empresa que tem balcão e tem um vendedor lá, ele é um vendedor passivo. Mas eu posso ter, por exemplo, um vendedor passivo ou receptivo, que é um cara que fica dentro da empresa, mas às vezes não atende balcão. Eu tenho um galpão, não tenho cliente, o cliente não vem no meu balcão, mas ele está ali o dia inteiro recebendo WhatsApp, recebendo e-mail, recebendo ligação, falando com os vendedores, com os clientes dele, entendeu? E o vendedor passivo é porque ele não vai atrás de demanda, ele não abre carteira, ele recebe. Porque quando eu estou investindo em marketing, eu estou colocando um dinheiro para atrair clientes. O vendedor ativo não atende esse cara. O vendedor ativo, ele vai atrás de clientes novos, ativando a carteira dele. Sabe? Tipo, ele vai ligar para o cliente dele, vai fazer uma prospecção, vai reativar um cliente. Mas o passivo chega no colo dele. Tanto que a comissão que a gente paga para um vendedor ativo é maior do que a do passivo. Então tem o passivo, tem o vendedor ativo, que você comentou junto agora. Dentro da estrutura ainda tem o marketing, que a gente já falou um pouco sobre. Tem os canais de venda, né? Então algumas empresas vão ter o e-commerce. Às vezes, cara, você vende quadro, vende papel de parede, você vai lá e consegue comprar da empresa sem nem falar com vendedor nenhum. Que é basicamente o fato de eu ter um site e nesse site a pessoa clica, pode comprar direto por lá. Nem fala com o vendedor, vai cair direto na minha logística, no meu setor de criação. E eu tenho a opção também de fazer esse e-commerce, atrair pessoas interessadas e cair no meu pré-vendedor que qualifica essa venda e o vendedor vai lá para matar a parada. Isso é um braço do setor comercial também. Não é uma pessoa, mas envolve pessoas ali, envolve um time. Como também, por exemplo, os parceiros que a gente sempre fala, né? Agências, setores de engenharia. Se torna mais um canal de aquisição de cliente, né? Eu ter um e-commerce. E tem alguns braços também que fazem parte do setor comercial e que não são necessariamente vendedores, né? Como, por exemplo, o orçamentista, faz parte do setor comercial. Que é quem monta os orçamentos mais complexos, que geralmente é o dono da empresa por muito tempo, até que ele implanta um sistema. Dependendo da empresa, aí sim, um recepcionista, não é o cara que vende no balcão, por exemplo, mas ele recebe o cliente que vai visitar a empresa, por exemplo. Sim, vai fazer o braçal, né? De recepcionista ali, às vezes ligar para um fornecedor, solicitar um transporte, e acaba meio que mesclando todas essas funções. Só que assim, geralmente, quando a empresa tem atendimento balcão, que é essa recepcionista, a recepcionista também faz o trabalho de SDR, que é a pré-venda, entendeu? Da mesma forma que ela recebe o cliente ali no balcão. É fácil de entender o que faz um pré-vendedor, que é a recepcionista. Quando você tem atendimento balcão, o cliente chega, ela entende a necessidade, faz algumas perguntas e fala, vou te direcionar para o vendedor. É a mesma coisa que vai acontecer quando o cliente vier pelo WhatsApp, vier pelo Instagram, vier pelo Facebook, cair para você atender. Se torna uma recepcionista online. Ela vai atender, vai fazer algumas perguntas, pegar alguns dados e direcionar para o vendedor específico. Entendeu? Então a recepcionista dá esse suporte assim. E um outro braço do comercial, cara, que o pessoal às vezes não assimila muito ao comercial, é o designer gráfico, né? O designer gráfico faz parte do comercial? Cara, é o setor de criação.
pode ser um arquiteto, se você atende supermercados, né? Pode ser um engenheiro que você tenha, se você atende, por exemplo, empresas de engenharia, construção, incorporadora, etc. Pode ser só um designer gráfico, pode ser um designer de produto, pode ser um designer industrial, desenhista industrial. Então, todos esses cargos e funções que cria-se o projeto e não deixa o material pronto para produzir, ele vai lá para o cliente aprovar o projeto, o design, vamos dizer assim, o visual do negócio, eu considero como comercial. Se eu for hoje colocar alguém responsável por esse setor, seria o supervisor de comercial, o gerente comercial que toca o setor de vendas e o setor de criação. O que não é a mesma coisa que um arte finalista. O arte finalista a gente conversou até no podcast Como Organizar a Produção, que é já um cargo da produção. Né? Exatamente. Você vai ter muito mais o pessoal do PCP, a galera que imprime, que faz acabamento, que corta, que faz toda a parte produtiva da empresa ligada mais com o arte final. O arte final só vai ficar voltando para o comercial quando o comercial não tiver feito bem feito o trabalho deles. Essa é a real. E nessa jornada rumo à faixa preta aí, nós separamos 3 fases que eles definem o setor comercial. Na primeira fase, acho que o cara que está assistindo a gente já conhece bem, né? Que é a fase do faz tudo, que é quando ele vende, produz, instala, recebe, faz... Ele é o pré-vendedor, ele é o orçamentista, ele é o designer, ele é o arte finalista e faz o pacote completo, né? Cruza, cabeceia, faz o gol, comemora e leva a bola pro meio. Aí na segunda fase nós temos o cara que ele ainda dá para dizer que ele ainda o faz tudo, só que ele começa a contratar umas pessoas para ajudando ele, né? Uns atendentes. É a faixa azul e verde para frente, né? É quando o cara, na verdade, ele vende ainda para a empresa, só que agora, como tem muito mais produção, ele precisou sair de lá para cuidar melhor das vendas, da parte de compras, da parte de pagamento de contas. Então ele começa a ir mais para a parte administrativa junto, coisa que antes não tomava tanto tempo. Eu lembro demais, cara, quando estava eu com um funcionário, eu fazia o financeiro uma vez por mês, você acredita? Sério, eu ia pagando, de todo dia pagando conta e recebendo dinheiro. Chegava lá no final do mês, eu deixava tudo em cima da minha mesa, ó, hoje eu gastei isso e recebi isso, gastei isso, recebi. Deixava num pedação da minha mesa, chegava tipo o último dia do mês, saía fazendo conciliação de tudo, jogava tudo no sistema, pronto, tinha meu mês, é sério, mês atualizado. Exato. Conforme a tua empresa vai crescendo, não dá mais para fazer isso. Você tem que pegar tua esposa, tua cunhada, tua prima, a mãe, fulano, ciclano, bota para ajudar no começo. A sobrinha. Que é mão de obra mais barata, entendeu? Mas o que você pode fazer? É porque no começo, velho, para não entrar muito nisso, né? Mas você acaba, por não ter processo na empresa, você acaba tendo que contratar um financeiro que você confia. E não alguém que você pode conferir o que ela faz, porque você não tem processo na empresa. Então é melhor colocar alguém que você confia para fazer assim, não. Pelo menos tá alguém que eu confio lá mexendo no financeiro para eu poder focar em outra coisa, entendeu? Tem a terceira fase, que é praticamente essa que define o $500 mil de faturamento mensal. Que, cara, o dono da empresa ele sempre vai estar vendendo de uma forma ou de outra, né? Às vezes ele tem as melhores contas da empresa, né? Às vezes ele garante metade do faturamento só com 4, 5 clientes, né? Só que no caso aqui, o dono já é um gerente comercial. Às vezes nem é mais um gerente comercial, vai ser um diretor comercial, né? Diretor comercial ele sempre vai ser. Agora, o que ele não vai ser, tipo assim, o que ele precisa gastar mais tempo é se tornando um gerente comercial. E por que um dono da empresa, a partir ali que a empresa está vendendo 150, 180 mil, ele precisa assumir oficialmente o papel de gerente comercial? Porque senão ele vai ter sempre a dependência dele estar na empresa para a empresa vender. E o que é o papel do gerente comercial? É ele estabelecer meta. É ele chegar no final da semana e ver quanto que vendeu e o que tem de orçamento em aberto, dar desconto, mudar a condição de pagamento. Fazer esse play acontecer mesmo, assim, sabe? E dentro aqui, agora, listando já encaminhando para o final, nós listamos alguns dos maiores erros que acontecem num setor comercial. E aqui, às vezes, cara, é independente se é uma faixa branca, se é uma faixa azul, até empresas que faturam mais de $500 mil, são coisas que acontecem ainda, né? Uhum. Então, o primeiro erro é não ter meta e registro de vendas, que é uma tecla que a gente bate bastante aqui também. Mas a gente fala muito, porque é muito comum, né? Então, tem empresa que fatura mais de $500 mil e não tem registro de venda, né? Cara, é assustador, porque eu fiz um evento agora recentemente na Bigraf, né? Que é a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas. E nessa palestra, a plateia vai, né? Tinha mais de 200 empresários e a galera vai balançando a cabeça, vai rindo. Então você vai sabendo ali que nível que tá a galera, né? E aí teve horas que eu falava assim, cara, você só tem meta de venda. E quando tem meta de venda? Daí os caras balançavam a cabeça assim. Tipo, daí você sabe que é algo... Por quê? Eu fui, cara, passei de 100 mil de faturamento por mês sem meta de venda. Eu lembro muito até hoje, cara, quando eu bati aqueles 100 mil naquele mês, que foi quando eu fechei o serviço para a Associação dos Portos de Paranaguá e Antonina. Eu lembro até hoje, cara, quando eu fechei esse trampo. Eu lembro que eu tinha vendido tipo 80, fechei 26. Puf, passei do nada para 106 mil, foi o primeiro mês. Eu marquei, mas foi uma meta? Não foi, velho.
Era uma venda que, cara, eu fiquei com um brilho de fechar aquele negócio dentro do mês. Nem era por grana, porque na época ainda não estava tão perreado, né? Que de perrengue veio depois. Mas naquela época foi uma parada que eu vendi sem ter meta de venda. Foi mais um marco, assim, você ficou feliz de passar... Porque eu vendi, só que eu nem sabia quanto que tinha entrado na conta aquele mês, não sabia quanto que tinha que entrar na conta. E era punk, velho. Não sabia quanto podia ter faturado se fechasse mais não orçamento? Sabia, não olhava tipo assim, eu mandei 300 mil de orçamento, então posso fechar até uns 150 mil aqui se eu trabalhar ali em converter o orçamento agora. Parar de ficar mandando mais um monte e vou focar em converter as vendas que eu já mandei. É o tipo de coisa que hoje eu faço com os clientes. Faço até aqui mesmo na AFACO, né, cara? Temos ali tanto de orçamento, vamos aumentar a conversão desses clientes que já levantaram a mão, que já estão interessados, né? Então tem um pouco dessa diferença de o cara que vai avançando de fato, ele vai chegar um momento que ele ou vai assumir de ser um gerente comercial, estabelecer meta e correr atrás disso, ou ele vai ter que aceitar viver na gangorra que o mercado de comunicação visual tem por natureza, entendeu? Aí aqui um segundo erro, na verdade são 2 erros juntos, cara, é não ter uma ferramenta de precificação e o vendedor também não entender sobre precificação. Na maioria das faixas pretas, elas já tem pelo menos uma ferramenta que faz, né? Seja um sistema, uma planilha, alguma coisa. Tem. Os caras têm que ter alguma coisa para agilizar. Pelo menos uma tabela de preço, porque acontece muito disso, né? O que é mais rápido e fácil? É eu pegar lá letreiro de PVC 10mm pintado por tantos reais o metro quadrado. Só que não tem as variáveis de pintura, de passar massa, de lixar, que são os processos de manufatura, de fabricação, entendeu? Então acaba tendo esse básico. Não é uma precificação correta, mas pelo menos tem uma tabela de preço. Isso no mínimo os caras vão ter. Porque a gente tá falando aí de uma empresa que, cara, chega a trabalhar com 400, 450 ordens de serviço. Se tudo isso depender de 1, 2 pessoas, o cara tá lascado, né? Não funciona, né? Hoje não existe. Hoje, na verdade, pro cara vai ter no mínimo umas 5 pessoas no time comercial. Pensando que 3 são vendedores, tem um quarto ali que faz orçamento e faz a gestão do comercial ali mesmo. E às vezes uma 5ª pessoa que é assistente comercial que não vende, mas está ali, realmente quebrando os galhos de corre aqui, corre ali, pega um número aqui, liga pro cara, agenda uma reunião, sabe? Faz uma amostra, leva uma amostra, tem às vezes isso daí. Mas a média, por incrível que pareça, eu vou dar um dado aqui empírico pelo que eu vejo no mercado, tá? As empresas que passam da faixa preta pra frente, eles têm vendedores que vendem pelo menos 80 a 100 mil por mês, na média, tá? E pro vendedor chegar a bater 80, 100 mil, ele não pode ser o designer, ele não pode ser o arte finalista, ele não pode ser o orçamentista, tá? Mesmo que eles sejam. Por quê? Você vai ver que na maioria das empresas, assim, o cara até monta orçamento, mas ele não monta orçamento da forma correta. Ele tem uma tabela de preço. Então, ele consegue ser o SDR, que é ter o primeiro contato com o cliente. Ele consegue vender, que é fazer negociação, apresentar, argumentar a venda, tal. E ele consegue montar orçamento, porque o montar o orçamento para ele é base vezes altura, vezes preço do metro quadrado. Mas se for precificar corretamente, cara, pode ter certeza absoluta, esse cara não dá conta de vender 80, 100 mil. Por isso que a empresa faixa preta tem um orçamentista, que é alguém que vai montar orçamento. Que também é uma treta, porque na maioria das vezes a gente vê que o dono virou orçamentista. Eu tenho um aluno meu que ele, já bateu faixa preta, mas a média dele é faixa marrom, e ele é orçamentista da empresa. Ele falou: Judá, eu fiz um relatório aqui, nos últimos 10 meses e meio aqui, a gente mandou 3 mil orçamentos. Você acha pouco ou muito? Eu falei: eu acho pouco. Ele: por quê? Porque olha teu ticket médio, né? Enfim, daí é gestão, né? Mas daí eu fiz a análise da empresa dele e falei: é pouco. Ele falou: porra, mas eu trabalhei pra caramba, velho, não sei o que, você fala que é pouco. Eu falei: é pouco pelo quanto você precisa vender. Então, hoje você é um gargalo da tua empresa. Se você hoje continuar montando orçamento, você vai continuar vendendo pouco, porque você não consegue montar mais orçamento do que isso. E ele trabalhou pra caramba, só que às vezes uma coisa que não era pra ele estar trabalhando. E ele tem 7 vendedores. Então, enfim, cara, a gestão do comercial hoje é um negócio, eu vejo muitos cenários diferentes. Então, eu nunca peguei um cenário que eu não sabia o que fazer, porque todos resumem-se no mesmo BO, que é o quê? Precisa implantar um software para poder montar orçamento mais rápido e ter um orçamento preciso, rápido e que dê confiança de passar. A empresa precisa ter uma ferramenta com padrões de respostas rápidas, perguntas, padrões para fazer, né? Scriptzinho ali, ter tudo isso, que é o que a gente implanta na consultoria, e precisa também que o dono da empresa assuma o papel de gerente comercial. Então, quer passar de faixa? Ah, Judá, mas eu estou na faixa branca, o que eu preciso fazer hoje? Parar de produzir e começar a vender mais. É o que eu falo já naquele podcast lá, que eu faria se estivesse começando hoje. Estou na faixa azul, preciso passar para verde. Contrata alguém para tirar de você a parte de design, de arte final e joga isso daí para longe de ti. Fica você, um vendedor e alguém auxiliando na parte de design. Sou faixa verde.
e quero passar de faixa nas vendas. O que eu preciso fazer? Você precisa parar de fazer o operacional de compras, você precisa contratar um PCP para ajudar você a controlar os prazos da produção, você precisa contratar alguém para aumentar o teu time comercial. Quer passar para a faixa marrom, faturar mais de 200 mil? Precisa ter pelo menos 3 a 4 pessoas no time comercial, senão não vai de forma tranquila, tá? E eu sou faixa marrom, quero ir para preta? Cara, vá dar um norte pro teu time, estabelecer meta de venda. Aí você fala assim, pô, Judá, então você entregou um passo a passo? É o que eu faria hoje. Em alguns casos, eu vou olhar, por exemplo, o time comercial da empresa faixa marrom está alinhado, mas não está chegando a quantidade de demanda necessária. O que eu faço? Marketing, entendeu? Para entrar mais clientes solicitando orçamento. Quando a empresa está organizadinha, a gente fala que tende a ser rápido, né? A transição da faixa marrom para faixa preta, né? Sim. É uma questão mesmo de tempo de maturação da equipe e do marketing tracionar. E um último erro que nós listamos aqui já para o encerramento é, cara, na mesma linha da precificação, é o não ter clareza das formas e condições de pagamento. Da mesma forma que não dá para ficar dependendo do cara para montar o orçamento, não dá para ficar dependendo do cara também para falar quanto do dá dono, pra né? Não dá para ficar dependendo do dono para falar quanto que pode cobrar, né? Era isso? É isso. Não é isso, na verdade, né? Porque foi, quase uma hora, né? Então... Não. O que você comentou por último, que é de formas e condições. Porque, por exemplo, a gente está falando que precisa ter uma ferramenta de precificação, seja um software ou, no pior dos casos, uma planilha. Porque tem que ter uma ferramenta, né? A gente não está nem aceitando que não tenha. Para que não dependa do dono para isso, a mesma forma é a forma e condição de pagamento. Porque vai ter o cliente que vai querer parcelar de uma forma. A gente está falando da empresa faixa preta. Ela vai atender clientes que às vezes só vão estar pagando depois de 60 dias, talvez até mais, né? Cara, daí entra uma questão um pouquinho mais a fundo, Henrique, que daí nesse caso não é nem ter um padrão de formas e condições de pagamento, aí já é ter uma política de crédito, que é tipo assim, ó, cara, como que a gente vai conceder crédito? Porque tem empresa que quebra, porque eu tenho um caso, alguns casos que a empresa teve que parar toda a operação dela, praticamente mandar um monte de gente embora, por quê? Fechou uma venda muito boa para o governo, e daí tem um prazo de receber ou vai receber no picado. E não tinha caixa para segurar isso. Então eu, quando fiz o curso do Sebrae de licitação, eu aprendi, cara, se você não tem 6 meses de custo fixo em caixa, não vai atender esse mercado. Era uma regra básica. E na nossa realidade, de comunicação visual, é difícil achar alguém que tem 6 meses de Não tem, né, cara? Eu não lembro a última vez que eu tive 6 meses do custo fixo no caixa. Eu nunca tive esse modelo, tanto que eu nunca vendi uma licitação. Entendeu? Mas o meu conselho aqui pra galera, por alguém que já tá nesse campo de batalha, hoje, não é só você ter a forma e a condição de pagamento, é você criar regras. Por exemplo, valor mínimo de boleto, valor mínimo de ordem de serviço. Judá, qual que é um bom valor mínimo de ordem de serviço? Depende do tamanho da tua empresa. Tem uma empresa em São Paulo que fatura 3, 4 milhões por mês, que o pedido mínimo deles é 35 mil. Entendeu? O que tem de problema? Tá errado o modelo de negócio dele? Não, cara, eles têm OS de 300 mil, 400 mil, 150 mil, tipo 90 mil. Uma ordem de serviço abaixo de 30 mil para eles dá prejuízo. Eles tomam tempo da operação de um vendedor que hoje está vendendo 300, 400 mil. Eu fui dar consultoria, inclusive, numa empresa em São Paulo, que tinha um modelo de negócio, cara, que não tinha nem vendedor, mas eles tinham 8 ou 9 arquitetos para atender a demanda de 3, 4 representantes que estavam na rua moendo de vender. E o cara trazendo ordem de serviço de 120, 180. Cada vendedor trazendo 200, 300 conto. E o nosso mercado é muito louco, né, Judá? Porque você já comentou até do Miro Arts uma vez. E como tem, por exemplo, o potencial de cliente que você consegue pegar a faixa preta também em piscar de olhos, né? Você vai lá, atende um mega evento da vida com cenografia, com alguma coisa assim, que é comunicação visual. Sim. E você bate faixa preta e você nem tem um setor comercial. Cara, tem muitas áreas, né? Tem muito setor, tem muito mercado, muitos portes de cidade diferentes, isso influencia. Então, acho que hoje, se a pessoa chegou até o final desse podcast para entender um pouco melhor sobre essa questão de quantidade de faturamento, cara, independente da faixa que você tá, a gente acabou de contar como que funciona lá numa empresa faixa preta. Então, o cliente ligou, mandou o WhatsApp, entrou em contato com a empresa, tem alguém qualificando, fazendo perguntas corretas. Passou desse cara, vai para um vendedor. Esse vendedor é um passivo. Ele está atendendo o cliente, pegando as informações. Geralmente, ou ele vai fazer a visita técnica ou indica alguém lá da produção que vai auxiliar nele para ir lá tirar as medidas. Tá com tudo isso na mão? Vai passar para alguém fazer o design. Se já não for uma empresa hoje que não atua com essa parte, né? Como eu falei, geralmente o faixa preta, ele arranca o setor de design da empresa. Ele deixa para uma agência. Então a agência manda tudo mastigadinho. O vendedor não monta todos os orçamentos. Ele só monta orçamento simples, básico, que é base vezes altura, vezes preço do metro quadrado, que é adesivo, placa, banner, lona. Agora, pegou uma fachada, letreiro, letra caixa, PDV, projeto especial, vai para um orçamentista. Esse orçamentista monta o orçamento, devolve para o vendedor, fechou, aí vai porte final. Que antes de porte final ainda passa na mão do
PCP. Então isso é a estrutura. Da mesma forma que eu tenho um vendedor que está aqui nessa mesma escadinha, só que na etapa dele, ele tá ligando pros clientes. Ele tá falando, oi, tudo bem, faz tempo que a gente não se fala, queria vender para você, vamos fechar aquele orçamento que tá parado, e ele vai fazer a carteira dele funcionar. Inclusive, eu tinha um vendedor que ele montou uma estratégia muito boa. Eu sempre brinco que a estratégia dele, na verdade, foi boa. Ele prospectou, ele era um vendedor ativo, ganhava uma comissão maior do que o passivo, e ele prospectou a agência de publicidade. E a agência de publicidade, né, geralmente ela tem a demanda do cliente e ela já tendo uma parceira, ela só vai mandando. Então ele tinha um canal de venda, que eram as agências, trazendo demanda passiva para ele. Então ele não tinha que ficar ligando para a agência mandava as coisas, ele botava para dentro, só tinha que montar orçamento e fechar. Então ele trabalhava menos que todos os outros vendedores e ele vendia o mesmo tanto, porque ele era um vendedor ativo, mas que montou uma carteira de demanda passiva. Talvez você que está me assistindo deu uma explodida na cabeça aí, você volta uns minutinhos, assiste de novo, que você vai entender a lógica. Porque a agência, por exemplo, a agência da Coca-Cola ou o setor de marketing, né? O que eles fazem? Eles vão lá, recebem a demanda pronta e tem que produzir, fechar com alguma empresa, ou pelo menos conseguir os orçamentos. Então não tem o trabalho de você prospectar esse cara. Às vezes ele está com a demanda na mão, sabe que você é um fornecedor bom para aquilo, ele vai mandar para você e fechar contigo se vocês se alinharem, entendeu? Entendi. Então, para finalizar, acho que só fica também um insight aqui que nós listamos, que, cara, porque muitas vezes o dono da empresa tem medo de treinar um vendedor e ele virar um concorrente, né? Uhum. Só que também, cara, se o vendedor, falando não só do vendedor, mas se o time comercial não estiver bem treinado, vai ficando mais difícil de vender também, né? Não só difícil de vender, como você vai tendo muito retrabalho. Porque mais de 90% dos retrabalhos vem do comercial. Por quê? Porque é deles que vem a falta de informação, a falta de comunicação, a falta de atenção. É geralmente dali, né? Na verdade, os dois principais. A gente fala que tem 4 problemas, né? Tem a falta de comunicação e a falta de informação. Esses 2 principais falham por conta do comercial. E a gente tem daí dentro da produção, além dessa falta de informação e comunicação, a gente tem a falta de atenção e os problemas mecânicos que você não tem controle, que é aquela máquina que dá um BO porque não está em dia com a manutenção ou alguma coisa do tipo. Daí a falta de manutenção que... FM, né? É FC, FI, FA e FM. Viu? Liga aí no FM 99,8. Fica ligado aqui então na AFA, a primeira rádio da comunicação visual e gráfica. Rádio, né? Existe rádio fortemente ainda, cara. Isso aqui é uma rádio, na real, né? O que a gente está fazendo aqui é a rádio PlayPlay. O podcast hoje é uma rádio, né? Funciona como uma rádio, substitui pelo menos, né? Exatamente. Então, se você gostou desse conteúdo, cara, deixa o like, se inscreve aqui no canal, envia para um outro empresário que também está almejando e saber como que funciona. Henrique, sabe o que você tem que fazer no final? Você tem que falar assim, Judá, como é que o pessoal te acompanha, te conhece e tal, mais seu trabalho? Entendi. Porque eu sou um convidado especial hoje. Né? Judá, você que é o convidado, cara, como é que o pessoal faz para te acompanhar aí nas mídias então, e saber eu tenho mais? um canal no YouTube, chama Afacom Oficial, né? Afacom, é só colocar lá Afacom que vai aparecer eu, né? O Judá Donai. Você pode também nos seguir no Instagram, que é @AfacomOficial. Ou você pode continuar também, ou conhecer o nosso podcast PlayPlay dentro do Spotify. Que é só você colocar lá PlayPlay, que acho que só existe nós com esse nome estranho. Ou colocar, né? Afacom lá no podcast também. Então é só você escrever Afacom em qualquer lugar. Aí vai dizer, pô, Judá, mas eu te sigo lá no Instagram. Cara, no meu Instagram eu não falo só de comunicação. Na verdade, eu não falo de comunicação visual, mas eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre venda, sobre empreendedorismo, sobre família. É outra pegada, que é o Judá, que é a pessoa por trás da empresa, né? Mas dá pra me seguir lá também, tá tudo certo, tamo junto. Então, no TikTok, @Judá Donai. Judá Donai. Não tem Afacom no TikTok ainda, mas quem sabe em breve também. Então, cara, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixa um comentário aqui que tema que você quer ver também aqui nos próximos podcasts PlayPlay. E nos vemos na próxima semana. Próxima semana. Ou exatamente. Se você estiver aí podcast fazendo uma 34, esse foi o 33, né? Esse foi o 33. Ou se você estiver maratonando também, você pode estar vendo os da semana anterior. A gente se vê amanhã ou daqui a pouco já. Exatamente. Um abraço. Valeu, turma.